Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar o primeiro livro do nosso projeto Poesia Agora, o livro de poemas Ninguém Quis Ver, da carioca Bruna Mitrano. Se você não sabe o que é o projeto Poesia Agora, eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo em que eu comento esse projeto em detalhes e a relação de livros que nós vamos ler dentro desse projeto, sempre aqui no YouTube, de forma gratuita e pública, uma vez por mês, um livro por mês. O livro da Bruna Mitrano é o livro de estreia. Em novembro nós vamos ler o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. E nos próximos meses nós vamos continuar a ler os livros da coleção de poesia brasileira contemporânea da Companhia das Letras. Todos os detalhes vão estar lá. Hoje eu quero então falar mais detidamente deste livro que desde o primeiro momento em que ele esteve nas minhas mãos, me rendeu, me conquistou e me tornou assim um propagandista da poesia da Bruna Mitrano. Eu recebi este livro da editora há uns 3 meses, eu sempre conto essa história, vieram vários outros livros na caixa, eu estava no chão ali, cheio de papelão em volta, abrindo aquelas caixas, abri, peguei o livro da Bruna, dei aquela espiadinha só num poema para saber do que se tratava, sabe? Aquela coisa bem rasa mesmo. Mas a verdade é que eu não consegui parar ali sentado no chão, em meio a todos os pacotes. Eu cheguei até o final do livro e depois eu retornei a ele várias vezes eu o li, várias vezes eu escrevi nele, eu o li em voz alta. Enfim, eu passei a ocupar esse espaço das páginas e a conviver com esses versos. E a poesia da Bruna me conquistou tão de imediato, porque ela é uma poesia que fala de um cotidiano muito particular, que é o cotidiano de uma vida na periferia, de uma vida na pobreza, que é de onde a Bruna Mitrano vem, mas de uma forma realmente muito poética, muito potente sob o ponto de vista da linguagem e que justamente por isso dá o melhor tratamento a esse tema que de outro modo não seria abordado pela literatura. A Bruna Mitrano nasceu em 1985 no complexo de Senador Camará, no Rio de Janeiro. Esta é uma zona periférica da cidade do Rio de Janeiro, segundo a Bruna Mitrano, a mais periférica das periféricas. Portanto, assim, depois de Senador Camará, como eu entendi, vem o Pasto, vem a zona rural, é o fim mesmo da zona metropolitana. Então é um lugar muito distante do grande centro, muito distante da zona sul. Como ela bem disse, e sempre que eu me referir a Bruna, ao que ela disse, eu vou estar me referindo a um vídeo em que ela conversou com o Jefferson Barbosa, do Em Diálogo, mais outras 2 poetas. Aquele vídeo é muito precioso, me trouxe muitas informações da Bruna, e eu me valho dele então nessas referências. O link para o vídeo vai estar aqui embaixo, não deixem de conferir. A Bruna diz então que é impossível, vivendo num lugar assim, não ser invadida pelo lugar. E faz muito sentido, porque viver numa comunidade é viver num lugar que está todo o tempo nos dando o alerta de que ele está presente, de que ele incomoda, de que ele faz exigências. Não é um lugar que é um pressuposto para você se desenvolver e se esquecer dele. Você tem o lugar, ele é uma base, e a partir dele você se lança para outras coisas. Não. É como se o lugar estivesse sempre cobrando o preço de você olhar para ele, se preocupar com ele e assim não poder prestar tanta atenção nessas outras coisas que de outro modo você poderia prestar atenção. Então é natural que esse lugar, que essas vivências, que essas memórias façam parte da poesia da Bruna Mitrano. E a Bruna Mitrano, como ela bem diz lá naquele diálogo com Jefferson Barbosa e as outras 2 poetas, ela se vale aqui de suas experiências, de suas memórias, porém nem tudo o que está aqui é ela quem viveu. Tudo aqui tem um alto grau de verossimilhança. Se não foi ela quem viveu, poderia muito bem outra pessoa ter vivido. Mas não é tudo aqui que é biográfico. Portanto, sempre que eu me referir à experiência que é retratada aqui, eu vou me referir à experiência do eu lírico de Ninguém Quis Ver, que não necessariamente se confunde com Bruna Mitrano, a poeta. A Bruna Mitrano, por exemplo, nos diz uma coisa muito interessante.
ela não é uma filha de uma empregada doméstica. A mãe dela, na verdade, era Camilô. A sua avó, que aparece aqui recorrentemente, a avó Adelina, era uma lavadeira e passadeira, mas elas não eram empregadas domésticas, como alguns poemas fazem parecer. Entretanto, a vivência de uma filha de empregada doméstica, todo esse ambiente, é muito condizente com o contexto de onde emerge a Bruna Mitrano. Portanto, ela aqui faz a recolha de experiências de pessoas que ela conheceu, do que ela ouviu falar e por aí vai. A Bruna Mitrano não estreou com este livro que sai agora pela Companhia das Letras. A Bruna Mitrano, na verdade, estreou com um livro chamado Não, de 2016, também ele um livro de poemas, e que é publicado pela editora Patois. Vocês já me ouviram falar aqui sobre a editora Patois, sobre a importância que ela tem para a literatura brasileira contemporânea. Também vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam explorar mais um pouco esse tópico, do qual a Bruna Mitrano e o seu sucesso agora com Ninguém Quis Ver são exemplos. A Bruna Mitrano também participou de uma coletânea muito importante da Heloísa Buarque de Holanda, chamada As 29 Poetas Hoje. Lá no passado, décadas atrás, a Heloísa Buarque de Holanda reuniu 26 poetas daquela geração, que eram expoentes, e criou um livro chamado 26 Poetas Hoje. E aquilo foi muito importante para definir os rumos da poesia nacional. Mas era um momento em que as mulheres ainda sofriam um apagamento muito grande na literatura, portanto apenas 4 mulheres integraram essa coletânea, de 26. Agora, as 29 são todas mulheres, porque agora o número é muito maior, e uma delas que integrou a coletânea foi justamente a Bruna Mitrano. Alguns poemas deste livro foram publicados na revista Piauí em 2020, o que mostra que eles foram escritos ao longo dos anos, apesar da publicação agora em 2023. Mas feitas essas considerações, do que trata o livro mais especificamente? E onde estão os pulos do gato verbais em que a poesia da Bruna se torna essa coisa tão atrativa, tão magnética e que nos conquista? O livro está dividido em 5 seções. E eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso, porque realmente existe uma unidade temática entre cada sessão e uma certa progressão narrativa dentro do livro. A Bruna Mitrano, inclusive, diz lá para o Jefferson Barbosa que ela agora está pensando, inclusive, em partir para a prosa, porque ela percebe que desde o seu livro Não até este aqui Ninguém Quis Ver, há um progressivo distanciamento do lirismo. É como se Não fosse muito mais lírico e Ninguém Quis Ver já tivesse uma carga narrativa que o aproximasse da prosa muito maior. São 5 sessões. A primeira é Longe, a segunda é Coisa de Família, a terceira é Urubus e etc. A quarta é Desastres Naturais e a quinta é Suportar Tudo Isso. É como se as 2 primeiras sessões, na minha opinião, trouxessem a distância do tempo, a formação da Bruna, aquilo que ela recolhe lá no mais fundo da memória. Então existe um distanciamento temporal maior. Já em Urubus e etc. e Desastres Naturais, ela se aproxima da Bruna atual, mas principalmente por questão de espaço. É como se ela fosse descrever o entorno onde ela viveu e vive e fosse se atentar mais para a dimensão espacial. E por fim, em Suportar Tudo Isso, é como se fosse a Bruna hoje em dia e como ela lida com esse passado, com esse entorno, o que ela guarda dele, o que ele deixou em termos de marcas e como ela prossegue. A primeira sessão, Longe, que vai trazer justamente essas memórias, começa, na verdade, apesar de ser um distanciamento temporal, como eu disse, com um distanciamento geográfico muito marcado, que é ela assinalando de onde ela está falando. No poema A 70 quilômetros do mar, ela vai justamente pontuar que ela mora a essa distância e a várias outras distâncias do mar, porque são distâncias pontuadas pela impossibilidade ou pelas dificuldades que se tem de se chegar ao mar, e que mostram que o lugar onde ela mora é um lugar do qual não é possível esquecer. Não é como quem mora próximo ao mar, que geralmente se esquece que mora próximo ao mar.
justamente porque é um lugar extremamente aprazível, que não cobra o preço de que prestemos atenção nele o tempo todo pela via do incômodo e que, portanto, permite às pessoas alçar outros voos, partirem dali em diante. Onde ela mora, não. É impossível esquecer que se mora ali e é impossível esquecer do mar, que existe esse outro lugar onde a vida é mais tranquila. E ela se vale aqui de expressões muito bonitas para dizer isso. Por exemplo, ela diz que ela mora a tanta preguiça de ir até o mar. A distância é marcada por um sentimento abstrato. Ela também vai pontuar muito bem como que ela vive num lugar em que também há areia, em que também há o sal. Mas são areias e é um sal muito diferente daqueles do mar. Ela diz aqui: às vezes é madrugada e durmo, ouvindo o barulho da água do valão diante da minha casa, e acordo com a boca salgada, nos olhos 2 montes de areia. Porque o barulho não é o do mar, é o do valão, é aquela canaleta por onde as águas passam, as águas do esgoto, as águas pluviais, as águas do escoamento. E é como quando o mar se retrai e deixa a areia exposta e o sal nela. Mas no caso da Bruna, são as águas do valão que escoam, que deixam os olhos pesados, como se tivessem areia neles, e deixam também a sede. De novo, um incômodo em vez de uma naturalidade. Viver onde a Bruna mora é viver num lugar de incômodo. Viver próximo ao mar, pensado idealisticamente, seria viver num lugar natural, em que não se precisa pensar a respeito dele. A gente prossegue com o poema Não Esqueço, em que ela vai falar um pouco, eu acho, da gratuidade das vidas das pessoas pobres, pensadas metaforicamente através deste ovo galado. O ovo galado é um ovo que já foi fecundado. No caso, ela não viu que estava galado, colocou dentro da frigideira e quando viram, havia ali um fetozinho de frango fritando no óleo. E ali a gente vê a fragilidade dessa vida que pode ser colhida pelo acaso. Quantos meninos e quantas meninas não vivem nas favelas e podem ter suas vidas colhidas por um acaso, como a de um ovo galado? O poema Sina é um poema que realmente vai ali no cerne dessa ancestralidade, que começa a falar da avó da Bruna Mitrano, que é uma figura extremamente importante para ela. E ela vai falar aqui sob o ponto de vista das águas, porque as águas, em geral, representam o feminino nas suas mais variadas expressões. A fluidez, a circularidade, a ciclicidade, diferentemente da matéria mais rígida e linear e pontual, que representa o masculino. Mas a vida da avó da Bruna Mitrano é uma vida que constitui um obstáculo à fluidez dessas águas internas. Ela é uma mulher, mas ela é uma mulher tolhida da possibilidade de se expressar plenamente nesse sentido das águas e da fluidez, porque tudo em volta a enrijece. E aqui a Bruna Mitrano vai expressar isso muito bem, e é importante, eu acho, notar a sonoridade desse poema e como a Bruna Mitrano consegue essa sonoridade prescindindo dos elementos de pontuação. Como tudo aqui se torna muito mais fluido no sentido da expressividade por não ter a pontuação. O uso do verbo dizer aqui também eu acho especialmente interessante, ele assim justaposto ao que é dito. Eu acho que isso traz uma grande expressividade. É dito aqui a determinada altura: minha avó, até bem velha, dizia: olha a minha língua, não tem saliva, por isso não consigo engolir. E eu via o rosto da minha avó empedrar, a boca seca, a sua, a dos filhos, punição pelos peitos vazios, a vida da minha avó esvaindo, e na boca do poço, rosto de pedra, uma voz fraca, vinda do mais fundo. Vejam que expressividade da justaposição dessas palavras sem a mediação de nenhuma pontuação. E na boca do poço, rosto de pedra, uma voz fraca. Ou lá em cima, o ritmo que é estabelecido pelos verbos dizia e eu via. Dizia, olha a minha língua, não tem saliva, por isso não consigo engolir. E eu via o rosto da minha avó empedrar, a boca seca, a sua, a dos filhos, punição pelos peitos vazios. Vejam que sonoridade assim,
pungente, né? Como se fosse uma lança, assim, pontuando essa vivência que é tão crispada. Aqui a gente também tem um recurso muito interessante no final do poema, que é quando a avó vai transmitir a ela justamente um pouco dessas águas da feminilidade que ficaram nela tão embotadas. Mas é justamente a dificuldade dessa transmissão que é pontuada, porque é dito assim: vinda do mais fundo a voz fraca, onde uma mulher pode ser, mas nunca em excesso. Aí vem entre parênteses, nunca o excesso para quem foi mãe aos 13 em 1934. E aí sim, nunca em excesso o quê? Líquida. Ou seja, para a gente chegar nesse líquido transmitido, ainda tem essa última barreira dos parênteses que precisa ser vencida. Então, acho que isso é uma pontuação de um recurso que a Bruna emprega aqui para conferir maior expressividade e significado ao que ela quer dizer. Aí vem um outro poema que eu acredito que seja o favorito de muita gente, que é o Sujeira, que é justamente talvez o poema que vai dar a impressão de que a Bruna Mitrano, pessoa física, digamos assim, é filha de uma empregada doméstica. Mas o eu lírico aqui, ela é filha de uma empregada doméstica, e aqui a gente vê a passagem desse ofício de uma geração para a outra, e a descoberta dessa filha de que a relação que ela tinha idealizada com a casa dos patrões, ela agora começa a se esvanecer. E ela começa a ver que existe ali sujeira também, e que a sujeira que a impedia de estar ali de forma livre é o que confere a diferença de status social. É como se assim, os patrões podem estar sujos ali, eles podem se dar o luxo da sujeira naquele ambiente rico. Ela não. Sempre que ela estiver lá, ela terá o cuidado ou de não sujar a mais aquele ambiente, ou de deixá-lo mais limpo, de limpar a sujeira dos patrões. Então é todo um poema mediado pela figura da sujeira. É bonito quando ela diz, é muito tocante, né? Tudo que posso tocar com a mão lavada. Ela só pode tocar com a mão lavada nas coisas. Depois a gente tem um poema bem narrativo, que é A Vida é Assim, em que a gente tem a Bruna Mitrano se valendo dos recursos do cinema. É como se ela estivesse ali, uma repórter com a câmera na mão, filmando tudo, e depois filmando o diálogo que se estabelece entre o eu lírico e sua mãe a respeito da situação narrada na televisão. A gente tem um poema dividido inclusive em sessões, 1, 2 e 3, e toda uma sequência narrativa mais explícita. Esse movimento da câmera eu acho que confere um ritmo muito bom para o poema e nos dirige o olhar. A gente tem a história dessa senhora que, por não ter o que comer, comia papel, cozinhava papel na panela. E aí vai ali um repórter, esse repórter faz uma espetacularização dessa fome, entretanto não ajuda de fato essa mulher, que é o que realmente importava. O poema todos já sabiam que vem na sequência, é um poema importantíssimo, eu acredito, aqui para pontuar essa ancestralidade, para pontuar essa memória de infância, porque mostra a vivência de muitos nós de sermos pobres e querermos parecer ricos, de não nos conformarmos com essa pobreza, querermos disfarçá-la, mas na verdade esse disfarce não enganará ninguém e só nos levará à ruína, porque vai custar um preço muito alto. Aqui ela fala dessa tia que passava a mão no seu cabelo e percebia que esse cabelo estava ressecado. Mas na verdade esse cabelo estava ressecado por conta da fome, da desnutrição que estava na base da experiência vivida. Entretanto, a mãe, por conta ali do que os outros pensam, do que essa tia pensa, essa tia como representante dos outros, vai ali gastar um dinheirão, entrar no crediário para poder comprar cremes e roupas que não condizem com a menina, para que ela pareça uma outra coisa, quando na verdade o problema de base continua ali. O disfarce não cumpre a sua função e gera na verdade um incômodo tremendo em quem precisa se disfarçar. Eu achei fenomenal esse poema. É interessante como os únicos versos que estão isolados, que não estão em estrofe, são os versos crediário e eu era pobre. Os dois acho que resumem muito bem
tudo o que se fala aqui. O poema Relógios Grandes é outro poema que vai tratar da experiência da empregada doméstica, dessa vez na figura de uma tia que tinha uma sensibilidade, tinha um cuidado de guardar lembranças, de tirar fotografias. Ela gostava de tirar fotografias diante dos relógios grandes das salas dos patrões. Mas a Bruna faz um deslize aqui dessa observação, dessas recordações da tia, para pontuar que, na verdade, esses relógios diziam muito mais a respeito dessa experiência. Porque, tudo bem, os patrões permitiam que ela tirasse fotos diante desses relógios monumentais. Entretanto, eram fotos em horários em que ela não deveria estar lá. Se ela estava lá, é porque a coisa não era tão fluida assim, não era tão aprazível. Ela estava trabalhando pra caramba, trabalhando para além do horário. Então essa concessão é muito frágil, é muito inconsequente, não resolve nada. É apenas uma firula ali dentro daquela dinâmica estabelecida entre patrão e empregada. E eu acho muito interessante que ela faz a recordação da caixa de sapatos moleca. Vocês se lembram das caixas de sapatos moleca? Dos sapatos moleca? Eu acho que não existe um sapato mais evocativo da simplicidade, da periferia, que um sapato moleca. Pelo menos a partir do momento em que a Bruna me fornece essa imagem, eu não consigo pensar nela de uma outra forma. Então eu aponto aqui também o acerto desse sapato moleca está aqui nesse poema. Eu acho que ele faz toda a diferença. Vem depois um poema chamado Fé, que é um poema que a Bruna Mitrano inclusive diz para o Jefferson Barbosa que não queria que integrasse esse livro, mas que acabou depois gostando bastante do fato de que ele integrou, porque as pessoas estão reagindo muito bem ao poema e se simpatizando com essa personagem aqui, a Dona Laura. A Dona Laura sente fome, ela amarra na cintura um lenço com frutas que ela não pode comer. E quem a vigia são santos de barro. Quem a vigia, portanto, também não pode enxergar e também não pode agir, justamente porque é de barro. Entretanto, ela tem fé. A Zazá Ícaro é o poema que fecha essa sessão. E eu acho que ele não está posicionado aqui de forma gratuita, mas que ele realmente marca o fecho deste tema que vinha sendo tratado. Porque a gente pode perceber aqui na figura dos papéis de carta, da figura idealizada que os papéis de carta trazem, que eu acho assim fenomenal a recordação, que existe um antes e um depois. Existe primeiro a contemplação e a imersão nesse mundo que está distante, e depois um certo desencanto com ele, a percepção de que é impossível viver nele, de que outra estratégia de vida precisa ser adotada que não a idealização. Porque, no final das contas, os papéis de carta são lançados às águas. E ali as cores claras vão desaparecendo lenta e definitivamente na vala. Então aquelas cores da idealização desaparecem. Existe um momento de amadurecimento aqui, em que as cores terrosas, as cores fortes, as cores pungentes do entorno, da periferia, precisarão ser enfrentadas mais de frente e sem a contraparte dessa idealização de um mundo de campos de lavanda que na verdade só fica no mundo das ideias, porque ele não existe ali. Minha avó roubava leite para dar aos filhos, porque seus peitos empedraram, porque a sequidão é a sina das mulheres da família. Minha avó roubava leite por culpa pela maternidade que seu corpo descumpria. Minha avó, até bem velha, dizia: olha a minha língua, não tem saliva, por isso não consigo engolir. E eu via o rosto da minha avó empedrar, a boca seca, a sua, a dos filhos, punição pelos peitos vazios. A vida da minha avó esvaindo e na boca do poço, rosto de pedra, uma voz fraca, vinda do mais fundo onde uma mulher pode ser, mas nunca em excesso. Nunca o excesso para quem foi mãe aos 13 em 1934. Líquida. Vai roubar leite, minha neta. Seus filhos vão chorar um dia. Começam então os poemas da seção Coisa de Família.
E aqui a gente tem o poema que dá título ao livro, Ninguém Quis Ver. A gente tem um pouco da situação, da condição física do eu lírico, que é certa fragilidade nos ossos, nos dentes. Entretanto, essa fragilidade que os parentes dizem vai impedir de arrumar namorado, ela é um encobrimento, algo que atrapalha que se veja o que realmente permeia o eu lírico, que é o fato de que ela não está interessada nesse namorado que se propõem a ela. Então, existe uma materialidade aqui que encobre um sentimento, que encobre algo mais evanescente, mais abstrato. E eu acho que isso é muito bem expresso no final, quando ela diz que o que sente não é a fome, não é a materialidade da fome. O que sente é o sentimento da fome, é algo mais abstrato. Então eu acho que esse poema poderia ser lido nessa chave. Depois tem um poema bem narrativo, bem pungente, que é O Bebê, que é a da perda de um filho, pelo que seria, acredito, a sua avó lá no passado, a avó do eu lírico. E aqui é muito interessante a gratuidade dessas vidas e de como é até difícil para as pessoas que vivem essas situações dizerem exatamente o que acontece. Para todo aquele contexto de precarização que leva à morte do bebê, porque não tinha com quem deixar ele, na verdade, substituído isso pela explicação mais assim trivial e até bonita de que ele pegou muito sol na moleira. É bonito quando eu falo aqui, pegou muito sol na moleira. Eu consigo imaginar a senhorinha muito simples dando essa explicação ingênua, mas com sinceridade. É como se também não estivesse vendo completamente toda a relação de causalidade que leva a essa morte. Nós temos o poema Punição, que é um poema que vai falar também de uma situação em que o eu lírico, criança, comete um ato falho e ali prejudica o carrinho de vender lanches da família, então causa um prejuízo financeiro no momento em que esse prejuízo não poderia ser causado. E eu acho que há muita beleza poética nessa segunda estrofe, em que ela diz: lembro de ficar parada, olhando o pote meio virado, apoiado na sua lateral, a tampa longe, o queijo quase um pó, quase areia, desaparecendo na terra seca, e pensar: podia ter sido a batata palha, que é mais barata. Existe toda uma plasticidade, uma imagética dessa cena. A gente consegue ver o quadro desse pote meio virado, desse queijo derramado. Eu acho aqui fenomenal. Traz a potência imagética da Bruna Mitrano em seu ponto alto. E aqui no final eu tenho a impressão de que o eu lírico fala de uma mãe que talvez tivesse uma raiva mais profunda da filha, uma raiva de base, talvez por ter a filha. Eu entendi dessa forma, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Estranhos é um poema que vai fazer uma relação, um inventário das figuras masculinas desastrosas dessa vida, porque vocês percebem, é uma vida muito marcada pelas mulheres, porque são as mulheres que permanecem nas famílias e criam os filhos. E esses homens, quando intervêm desastrosamente, são personagens ruinosos e que não conhecem, não podem conhecer verdadeiramente, no sentido pleno, essa menina. Porque conhecer requer cuidado, conhecer requer poder deixar o outro numa situação de conforto para ele ser ele mesmo. E aqui é muito bem dito isso nos versos aqui da segunda página. Não conheci nenhum homem que tenha conhecido os sons do meu sono pesado, porque não durmo pesado perto de estranhos. É só nessa intimidade desarmada que se pode conhecer de fato uma pessoa. E esses homens aqui, eles não estão aptos a ingressar nessa intimidade e encontrar um sono tranquilo de quem está do lado deles. Herança é um poema também muito plástico e que tem essa imagem também de queda das maçãs e laranjas que o avô carregava numa carriola. Imagino maçãs e laranjas quicando nos degraus, sem esperar pelo corpo do meu avô, se debatendo em queda, dando com a cabeça em bosséis,
inconsciente das perdas e das partes quebradas. Aqui é o único poema que eu identifiquei, e depois eu pude confirmar isso com a poeta no direct do Instagram, em que existe um ponto final no meio do poema, sem ser no final do poema, no último verso. Está aqui em "E o medo de atravessar passarelas. Ponto." Aí começa de novo. "Contra este último desenvolvi uma espécie de procedimento." Me parece que aqui talvez este ponto final queira assinalar que, apesar desta herança que possa levar, acredito, no caso aqui da sequência, à epilepsia, existe uma determinação de ser diferente e de destemor de seguir avante. Por isso o ponto final é necessário para marcar essa ruptura em que a herança não vai ser determinante, em que é possível construir algo diferente dali para frente. O poema 1989 é um poema que eu até escrevi aqui, sem comentários, porque é um poema da violência sexual. E assim, é de uma pungência que realmente dispensa comentários. É a perfeita mescla da inocência da infância com a sujeira dessa violência que vai conspurcar essa inocência. Então é um poema muito forte e muito exato no que ele se propõe dizer. Depois a gente tem um poema um pouco mais difícil, eu diria, de se interpretar, com uma construção formal em que justamente essa ausência de pontuação vai tornar o poema um pouco mais de difícil leitura, mas é um poema que eu acho que vai falar muito da visceralidade dos que conviviam com a Bruna, de homens que tinham trabalhos muito duros e que, portanto, se lançavam no mundo de uma forma em que seus corpos também eram até meio maltratados por eles mesmos, essas vísceras, esses intestinos cheios, e que ela não consegue ter muita ligação, muito vínculo com essas pessoas e acaba se conservando na solidão. E ela faz um paralelo disso com o verme, com a solitária mesmo, que é um verme que existe. Então, o solitário aqui é o verme e é também a condição da pessoa que se encontra na solidão. Por fim, a gente tem mais um poema que fecha uma sessão que eu acho que está muito bem colocado aqui, que é o poema Cafuné. Eu chamaria a atenção de vocês para o fato de que a Bruna consegue aqui fazer uma grande homenagem à avó, mas principalmente às mãos da avó. Vejam como as mãos da avó não são apenas uma imagem empregada no poema, mas elas de fato movimentam o poema, conferem ritmo ao poema, levam ele do primeiro ao último verso com muito dinamismo. E isso é muito interessante porque, de fato, essas mãos da avó foram preponderantes e decisivas para movimentar a vida dela e dos que estavam em torno. Então, são as mãos que, de fato, movimentaram a vida que agora, em termos de linguagem, movimentam o poema. Isso é muito bonito e isso é muito eficiente do ponto de vista da construção da poesia. E é um poema que vai fechar a sessão Coisa de Família, como que para assinalar a herança que ela de fato quer levar, que são as memórias, as boas memórias da avó. Quando você chega à idade que lhe permite entrar em novos cômodos, que lhe permite entrar no banheiro com banheira, por exemplo, descobre que as paredes da casa da patroa não são tão brancas quanto você acreditava, quando brincava com medo de sujar as quinas ou a bancada de mármore. Você pensava, é uma grande pedra preciosa. Quem dera eu tivesse um pedaço de tudo que posso tocar com a mão lavada. Quando você chega à idade que lhe permite estender os edredons, descobre marcas quase invisíveis, como manchas de iogurte que nem a máquina de lavar, nem a mão da sua mãe conseguiram apagar. Quando você chega à idade de recolher as toalhas usadas, vê as pontas encardidas e percebe, esfregando as toalhas, parecem de pelúcia, no rosto, parece de criança, que a sua mãe está velha para satisfazer os desejos dos donos da casa e que logo será você a satisfazer os donos da casa
que dizem é também sua, mas que você nunca conheceu inteira, nem nunca subiu na cadeira, brincando de a mestra mandou, coroada de raízes do quintal. A cadeira, o chão, as paredes, os cômodos, todos sujos de terra. Aí a gente começa essa parte mais espacial, que eu diria, que é Urubus, etc. Essa seção que parece que vai fazer retratos, tirar fotografias desse ambiente da periferia. E aqui a gente tem os urubus em intuição, a gente tem essas crianças de 1995 que comem calangos assados. Eu nunca comi um calango assado, mas eu me recordo de já ter ouvido falar disso. Eu acho muito importante que a Bruna Mitrano resgate e fixe neste poema essa imagem, que talvez de outro modo pudesse passar esquecida, mas que é muito expressiva da vivência nesse lugar. Eu acho muito bonito e muito potente que ela diga aqui que eles estavam em calçadas onde amontoavam tijolos, mas onde haviam muros que nunca seriam erguidos. E é justamente esse o cenário das periferias. São tijolos amontoados na calçadas e muros que nunca se erguem. Passam-se anos e anos e anos e aquelas casas continuam sem muros. Aquela situação precária fica fixada naquele devir que nunca acontece de fato. Então eu acho esse poema, em termos de retrato, excepcional. Depois a gente tem o poema Armadilha, que tem um verso que eu acho lindo, poderoso, um acerto de percepção. Ela diz que você pode oferecer água, animal nenhum nega água, não pela sede, mas pelo gesto. E pelo gesto você pode amar. Quantas pessoas não amam simplesmente pelo gesto que aparece diante delas de alguém que oferece alguma coisa, sem na verdade haver alguma coisa sendo oferecida de fato? O gesto só é capaz de levar ao amor. Eu acho muito bonito isso. Em Teresa, a gente tem um poema assim que eu acredito que vai mais pro lado da revolta em relação ao que acontece. Em Nome Próprio, a gente tem um outro inventário de figuras masculinas subalternizadas, o vassoureiro, o moço da pipoca, o catador de latinhas e por aí vai. Também a exploração de mulheres que são colocadas no anonimato, que para saírem do anonimato parecem ter que fazer um ato extremo, como um ato passional, que será reputado como loucura. Então, quem faz isso se destaca e tem um nome próprio. Quem não faz isso apenas cumpre funções e não tem nome próprio. 2 de julho de 2019 é um poema muito imagético, sempre citado por pessoas que comentam a poesia da Bruna Mitrano, porque ele traz essa literalidade de um corpo ferido. Então é uma realidade aqui que é a literalidade das figuras de linguagem, ou seja, as figuras de linguagem não são necessárias nesse poema. Relações Públicas é um poema que também vai se valer da figura do urubu e tem um corte muito preciso no capítulo 2, na seção 2, na verdade, em que ela vai trazer essa dinâmica dos urubus para a sociedade, como metáfora. Em terra de urubu-rei, quem não briga, bica o osso. E quem não briga, briga entre si, muito provavelmente, porque poucos brigam com o próprio urubu-rei. E por fim, a gente tem um outro fecho muito bem posicionado dessa sessão, que é o poema Lição, com apenas 2 versos. A garça na lama ainda é branca. É como se o eu lírico quisesse dizer aqui que o entorno hostil de urubus e etc. não é uma definição. A garça ela não precisa tirar uma sujeira. Ela continuará branca em essência, ainda que ela esteja na lama. Então, esse entorno, ele realmente suja, ele realmente se faz sentir, mas ele não é definidor. É possível escapar disso. Depois a gente tem desastres naturais, que é justamente esse entorno submetido a uma natureza e a várias formas de desastre que tornam a vida ali mais difícil. E eu acho muito interessante a dinâmica dessa sessão, porque desastres naturais aqui
vão para além do natural da natureza, do terremoto, da enchente. São desastres naturais, eu acho também, porque eles obedecem a leis de causalidade que vão sendo engendradas pela sociedade e no final o resultado é inevitável, é natural. É natural e naturalizado. Então a gente tem, por exemplo, em rotina, o desastre natural como enchente. Em imprecação, o desastre natural como tempestade. Em Lavadeiras, o desastre natural como paisagem. E eu acho que esse poema Lavadeiras é especialmente importante na medida em que ele quebra com a pobreza idealizada. Porque a gente pensa nas lavadeiras, no rio, lavando as roupas e cantando naquela paisagem tão bonita. Mas, na verdade, isso é idealizado. As lavadeiras de hoje em dia estão ali no tanque, perto do valão, onde os corpos de porcos boiam. Não tem nada de bonito ali. Então, é o desastre natural como paisagem. Em Cosmos, a gente tem o desastre natural como destino. E eu acho esse poema também maravilhoso. Porque nessa cena que ela flagra, nesse flagrante, né, o maior diz: o pai do Beto é legal, me chamou para trabalhar na peixaria. É desenhado todo o horizonte de possibilidades desses meninos. E ela flagra justamente aquele momento em que se sai da infância para se começar a idade adulta e toda a sua sequência de acontecimentos. Inversão é o desastre natural como violência. CTI é o desastre natural como enfermidade. Função é o desastre natural como acidente. E a cada 12 minutos é o desastre natural como ausência do planejamento urbano. E considerando que o poema a cada 12 minutos fecha a seção desastres naturais, eu também considero que aqui há uma síntese, porque esse poema meio que expressa justamente essa deliberação humana que leva ao desastre natural, conjugada com a força da natureza, de modo a dizer que a natureza não é a única responsável pelos desastres naturais. E por fim, a gente tem a seção que fecha o livro Suportar Tudo Isso, em que o eu lírico, como ele vive hoje em dia, vai nos falar um pouco dessas estratégias de sobrevivência, das marcas que mais ficaram, do que se guarda, do que se leva adiante. Então, existe o luto, existe a enfermidade, existe a companheira, que são todas vivências mais presentes no meu ponto de vista. Amor é um poema de homenagem à mãe, inclusive tem uma dedicatória expressa para Rosa Araújo. Sustentação é um poema que vai usar a imagem dos pés que são feridos e das células que são trocadas para mostrar que o que sustenta também muda, que existe uma impermanência nesse sustento. Epilepsia vai tratar um pouco dessa condição, que eu não sei precisar se é mesmo da Bruna, se é só do eu lírico. Acredito que seja da Bruna também, mas não tenho certeza. Eu acho muito interessante a imagem que é também colhida desse cenário periférico real, que são a dos bocais das lâmpadas, não amparados por lustres. Lâmpadas que ficam penduradas por 2 fios retorcidos. É exatamente isso. E a Bruna extrai imagem poética disso e transforma essa imagem, coloca ela, né, num diálogo com essa condição mais geral de saúde. Pós-cirúrgico é também um poema que vai tratar da enfermidade, do despertar depois de uma cirurgia, aqui já fazendo referência à fragilidade dos ossos, a esses problemas ósseos que foram referidos num poema anterior. E eu acho interessante aqui também essa pontuação que faz todo sentido quando eu li, em que ela diz: os órgãos trabalham durante uma vida, mas se um deles para, ainda que por curto tempo, pode esquecer a sua utilidade. Interessante isso, né? Os nossos órgãos estão ali funcionando freneticamente desde o nosso nascimento até a nossa morte. Entretanto, se existe ali um intervalo em que eles param, tudo aquilo em que eles vinham fazendo, eles esquecem. É tão frágil essa memória dos órgãos.
E aí parece que precisa começar tudo de novo. É como se nesse movimento frenético e repetitivo não houvesse espaço para a memória, para conservar a memória. Que a memória ela é só possível conservar se você não repete o ato freneticamente, se há uma pausa. A pausa ela é necessária, mas no caso dos órgãos, quando acontece a pausa, justamente porque ela não é parte do funcionamento, ela é disruptiva, ela leva ao completo esquecimento. Depois tem o poema No Silêncio, que é mais um poema sobre a violência sexual, fazendo complemento àquele outro, 1989. No Futuro é um poema que já vai falar de uma companheira, do amor, do amparo afetivo. E por fim a gente fecha o livro com mais uma homenagem à avó. O que fica, né? Esse luto da avó sendo trabalhado mais uma vez através da história dos documentos da avó, dos documentos oficiais. Também um insight muito precioso para tratar desse tema. E ali ele encerra com essa imagem tão bonita da avó, o cabelo de nuvem, o rosto queimado de sol. Eu acho que a poesia da Bruna Mitrano é preciosa porque ela faz o retrato de um cotidiano que, de outro modo, não ingressaria na literatura. Talvez não fosse ela, um sapato moleca nunca fosse registrado com a carga de significados que ele tem para as pessoas que o utilizaram, como ele foi aqui. Passaria esquecido, talvez um historiador lá do futuro jamais pudesse pensar no que é um sapato moleca, no que ele guardava de recordação e de expressividade para as muitas pessoas que o utilizaram. Da mesma forma, a lâmpada presa por apenas 2 fios, sem um lustre. Da mesma forma, esses muros que nunca são erguidos, os tijolos que se acumulam nas calçadas, essas imagens, de outro modo, não ingressariam na literatura. E o que a Bruna faz é mais, porque ela faz com que essas imagens ingressem e articulam elas num poema do mais alto acabamento, com ritmo, com sonoridade. Esses poemas devem ser lidos em voz alta, com expressividade de ideias, de imagens, tudo junto ao mesmo tempo, de uma forma muito rica. Então, daí o meu apreço por este livro. A câmera em close na velha, o rosto rachado em contraste com a pele mole dos braços. O vestido puído deixa ver os ossos do peito. Os seios, 2 sacos vazios pendendo sobre a barriga. A câmera abre. Vê-se um repórter com camisa de botão, de cor tão clara como sua pele tão clara. O repórter parece um erro no cenário. A velha mexe a sopa com uma colher de pau. É sopa de quê? Papel. Close nos olhos de espanto do repórter que já sabia a resposta. Por que a senhora está cozinhando papel? Porque não tenho comida. Mas por que a senhora está cozinhando papel? O repórter repete para causar nos telespectadores aquele nó na garganta. Porque tenho filhos e netos, diz a velha esticando o pescoço onde guarda uma garganta, aparentemente sem nó, aparentemente sem constrangimento de dizer a própria fome. A câmera passeia pela casa, panelas e canecas empilhadas, um instrumental triste, e o narrador dizendo que 3 semanas depois a velha morreu. Andei de um lado para o outro. O que foi, garota? Não pode acabar assim. Não é um filme, é a vida real. E na vida real, eu tinha 6 anos, eu não conhecia o gosto do papel. Por que o repórter não deu comida para a velha? Porque não levava comida com ele. Por que não voltou para dar comida? Porque ele mora longe. Por que não mandou pelo correio? Porque não se manda comida pelo correio. Por que ele não pegou comida na casa longe dele e voltou para dar para a velha? Ora, porque ele tem mais o que fazer. Então por que ele foi na casa dela? Se ele tem mais o que fazer? Close no rosto passivo da minha mãe. É assim, a vida é assim. Na escola, passei a brincar de comidinha. Socava folhas de caderno na panela de plástico. Tá cozinhando o quê? Perguntou a colega. Papel. Dan, tô perguntando o que você tá cozinhando de mentirinha. Papel.
Eu tô brincando de verdade. Ela virou os olhos e saiu cantando. Eu bati nela. Close na cara de espanto da diretora, dizendo: não esperava isso de você. Tão boa aluna, tão quieta. Por quê? Porque ela estava alegre. Close na cara de todos, um por vez, segurando o riso de deboche. Tão boa aluna, tão quieta, mas doida, coitada, igual a mãe. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato. Deixem nos seus comentários o que acharam desses poemas, se concordam ou discordam de mim. A gente continua lendo agora o livro das semelhanças e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!